Filho, sente-se por um momento e escute com o coração aberto. Esta não é uma palavra apressada. É um lembrete que você precisava ouvir. Houve fases em que você acreditou que caminhava sozinho. Dias em que o peso era grande demais e a esperança parecia distante. Você olhou ao redor e não viu respostas. E dentro de você surgiu a pergunta que nunca teve coragem de falar em voz alta. Deus, onde o Senhor estava? Eu estava ali. Eu sempre estive. Estive quando você acordou cansado sem entender o motivo. Estive quando pessoas se afastaram sem explicação. Estive quando você tentou ser forte, mas só conseguiu chorar. Você não percebeu, mas eu te sustentei nos detalhes. Te guardei de decisões que teriam te ferido. Te livrei de caminhos que pareciam certos, mas não eram para você. Quando você achou que eu me calei, eu estava trabalhando em silêncio. Quando você pensou que eu te abandonei, eu estava te protegendo de algo que você ainda não via. Eu não me afastei nos seus erros. Não virei o rosto quando você se sentiu indigno. Meu amor não diminui quando você falha. Ele permanece. Se você ainda está aqui, se ainda consegue acreditar, se ainda encontra forças para continuar, isso não é acaso. É cuidado, é graça, é presença. Agora, escute com atenção. O tempo em que você apenas sobrevivia está chegando ao fim. O que vem adiante não será fácil, mas será verdadeiro. E você não caminhará sozinho, mesmo quando não sentir, mesmo quando não entender. Eu nunca te abandonei. E não vou começar agora. Filho, eu preciso que você entenda algo que nunca foi explicado com clareza. Nem todo silêncio meu foi resposta negativa. Alguns silêncios foram proteção, outros foram amadurecimento. Houve coisas que você pediu no tempo errado. Não porque eram ruins, mas porque você ainda não estava pronto para sustentá-las. Se eu tivesse entregado antes, teriam se tornado peso, não bênção. Você não foi esquecido. Você foi preparado. Enquanto você via portas fechadas, eu via armadilhas sendo evitadas. Enquanto você sentia atrasos, eu via livramentos acontecendo sem barulho. Você não imagina quantas vezes eu te segurei, quando você quase tomou decisões movidas pela dor. Quantas vezes eu te protegi de pessoas que chegariam com palavras bonitas, mas com intenções que te destruiriam por dentro. Filho, nem todo ataque foi visível. Nem toda batalha aconteceu fora. Algumas aconteceram na sua mente, tentando te convencer de que você não era suficiente, de que não valia a pena continuar, de que eu tinha desistido de você. Mas olha para você agora. Você ainda está aqui, ainda acredita, ainda busca. Isso não é força sua. É a minha mão te sustentando quando você nem percebeu. Eu sei que houve noites em que você pensou em desistir de tudo. Não só de sonhos, mas de si mesmo. E mesmo ali, eu estava presente. Eu não te abandonei quando você se sentiu fraco. Eu não me afastei quando você se sentiu confuso. Eu não te rejeitei quando você se sentiu indigno. Meu amor não depende da sua performance. Minha presença não depende do seu acerto. Eu permaneço. Agora eu te digo algo importante para o tempo que vem. Não volte a viver como quem está sozinho. Não carregue mais fardos que não são seus. Não se diminua para caber onde eu já encerrei ciclos. O que eu tenho preparado exige um coração curado, uma mente alinhada e passos firmes. Você não perdeu tempo. Você ganhou profundidade. E quando tudo começar a se cumprir, você vai olhar para trás e entender que até os dias mais difíceis foram parte do cuidado. Continue caminhando, mesmo quando o caminho parecer longo, mesmo quando a resposta parecer distante. Eu nunca te abandonei e continuarei com você, em cada passo do que ainda está por vir. Filho, agora eu preciso que você entenda o tempo em que está entrando. Você não está mais no mesmo lugar de antes. Algo dentro de você mudou, mesmo que ainda não consiga explicar. O que vem a seguir não começa fora, começa dentro. Começa na forma como você pensa, na forma como reage, na forma como escolhe confiar mesmo sem garantias visíveis. Durante muito tempo você pediu sinais. Agora eu te chamo para viver por convicção, porque quem amadurece na fé não depende mais de confirmação constante. Você passou por fases em que tudo parecia lento, mas eu estava acelerando seu preparo. Você achou que estava atrasado, mas estava sendo aprofundado. Há promessas que só se cumprem quando o coração está pronto para não se perder nelas. E hoje, você já não busca apenas bênçãos, busca propósito, verdade e direção. Por isso, não se assuste se o caminho ficar mais estreito. Não se entristeça se nem todos te acompanharem. Nem todo mundo suporta o peso do que está por vir. O que eu estou prestes a liberar vai exigir maturidade emocional, discernimento espiritual e fidelidade nos detalhes. Você não será reconhecido de imediato por todos, mas será sustentado por mim em cada etapa. E isso é mais importante do que aplausos. Agora caminhe com atenção. Não volte a hábitos antigos.
Não negocie aquilo que eu já alinhei em você. O tempo do preparo está dando lugar ao tempo do posicionamento. E o posicionamento antecede o cumprimento. Não por medo de perder, mas por certeza de quem caminha com você. Eu continuo aqui, guiando, guardando e conduzindo. E o que eu prometi vai se revelar no tempo exato. Filho, se você soubesse o quanto avançou, não pensaria em desistir agora. O cansaço que sente não é sinal de derrota, é sinal de travessia. Você não chegou até aqui por acaso. Cada oração silenciosa, cada lágrima escondida, cada passo dado mesmo com medo, foi visto por mim. Não permita que a dúvida te faça retroceder. O passado já não tem autoridade sobre quem você se tornou. O que ficou para trás tentou te definir, mas não conseguiu te parar. Eu sei que existem dias em que o silêncio parece maior que a resposta, mas silêncio não é ausência, é trabalho invisível. Há decisões sendo alinhadas, há portas sendo posicionadas, há pessoas sendo afastadas e outras sendo preparadas. Tudo está se movendo. Mesmo quando você não percebe, não volte para o lugar onde eu precisei te tirar com dor. Não se acomode no que já venceu. O que eu tenho adiante exige coragem para continuar. Você não precisa entender tudo. Precisa apenas permanecer. Quem permanece atravessa. Quem atravessa vê. O inimigo tenta apressar você para que escolha errado. Eu te ensino a esperar para que escolha certo. Permaneça firme. Não negocie princípios. Não diminua sua fé para caber em ambientes rasos. Você foi chamado para a profundidade. Eu não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. O processo não é o fim, é a ponte. Mesmo cansado, mesmo sem aplausos, mesmo em silêncio, eu estou à frente. E cada passo obediente te aproxima mais do cumprimento. Filho, agora aquiete o seu coração. Você não precisa carregar sozinho o que nunca foi seu peso, o que te preocupou à noite, o que te tirou o sono, o que você tentou resolver com força própria. Entregue em minhas mãos. Há coisas que só se resolvem quando você confia e descansa. A ansiedade tenta te manter alerta, mas eu te chamo para a paz. Você não perdeu tempo. Você não chegou atrasado. Você não foi esquecido. O tempo que parecia parado estava sendo preparado. Eu estou curando áreas que ninguém vê, fortalecendo estruturas internas, para que quando o novo chegar, você consiga sustentar. Não se compare. O seu caminho é único. O que eu escrevi para você não será copiado da história de ninguém. Há respostas que virão em silêncio e outras que chegarão de forma inesperada, mas todas chegarão no momento exato. Descanse esta noite. Respire fundo. Confie novamente. Eu sou fiel ao que prometo, e quando eu começo algo, eu termino. Durma em paz. Amanhã é um novo dia, e o que vem adiante carrega minha presença. Filho, agora se aproxime. Este é um momento santo. Nada te distraia. Eu conheço as correntes invisíveis que tentaram te prender. Medos antigos, culpas do passado, feridas que você nunca conseguiu explicar. Mas hoje, diante de mim, tudo isso perde a força. Repita em seu coração se puder. Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu reconheço que preciso de ti. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu abro mão de tudo o que me afastou da tua presença. Me limpa, me restaura, me faz novo. Filho, ao declarar isso com sinceridade, as cadeias se quebram. O peso cai. A culpa não te define mais. O passado não tem mais autoridade. Onde havia confusão, eu coloco paz. Onde havia opressão, eu coloco liberdade. Onde havia vazio, eu habito. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você agora pertence a mim. Caminhe comigo. Permaneça em mim. E eu te guiarei passo a passo. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal para continuar caminhando comigo. Eu estou com você. Sempre estive e sempre estarei.